E explodiu uma nova bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves. Corinthians teve números preocupantes nos últimos 7 jogos dentro da Neoquímica Arena e o elenco do Timão ganhou mais um dia de folga antes da decisão do jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre folga para os jogadores do Corinthians antes da decisão das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A última vez que o Corinthians entrou em campo foi justamente há uma semana, domingo passado, jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recebemos o arquirrival Palmeiras na nossa casa, na Neoquímica Arena. O resultado final foi 1-1. Nesse jogo, o Corinthians sem 5 jogadores titulares, Yuri Alberto, Carrilho, Martínez e Mateuzinho ficaram de fora por lesões. O Mateuzinho, tudo bem, não estava lesionado, mas teve uma sobrecarga e acabou sendo preservado. Além desses 4, o Matheus Bidu, um outro titular, que ficou de fora porque estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Resultado final 1-1. Depois dessa partida, os jogadores ganharam 2 dias de folga, a segunda e a terça-feira, e voltaram a trabalhar na última quarta-feira. E tivemos trabalhos no CT, na quarta-feira, na quinta e também na sexta-feira. Ontem, sábado, dia 6 de setembro, os jogadores ganharam mais um dia livre, ganharam mais uma vez folga e os atletas retornam hoje no CT Dr. Joaquim Grava. Hoje pela manhã tem trabalhos, aí o Corinthians trabalhará hoje, domingo, amanhã, segunda-feira, e na terça-feira vai encerrar as preparações para a decisão. Quarta-feira tem jogo da volta das quartas de final contra o Atlético Paranaense dentro da nossa casa, com o Timão precisando de apenas um empate para avançar para a semifinal da Copa do Brasil. A minha opinião quanto ao elenco ter ganho folga ontem, sábado, dia 6 de setembro, é a seguinte. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Quem me acompanha sabe que eu sempre comento sobre isso. Eu não questiono a questão da folga. Poderia sim ter dado um dia de folga para os jogadores, de repente ontem ou talvez hoje, mas como tivemos dias livres na última segunda e na última terça, eu esperava que o Dorival iria fazer trabalhos em 2 períodos. Por exemplo, manhã físico e à tarde trabalhos táticos. Para mim, o correto seriam esses 2 períodos de trabalhos, a folga hoje, domingo, e ontem, sábado, poderia ter acontecido um jogo treino, por questão de ritmo, testes e tudo mais. Eu sei que um dos principais objetivos é recuperar jogadores, como por exemplo o Yuri, que já terminou a transição física, o Ranieri também teve uma lesão na semana passada, o Mateuzinho com essa sobrecarga, o Martínez, 4 titulares, há esperanças que eles estejam à disposição do Dorival para quarta-feira, todos. Então, eu não vou ficar questionando. Para mim, tem que ter folga mesmo, é bom a questão psicológica também, descansar, ficar com as famílias e tudo mais. Só que eu, particularmente, pensaria em trabalhos mais intensos, mas não vou ficar questionando. Confio no trabalho do Dorival, é um treinador competente, tomara que dê tudo certo e o Corinthians volte muito bem na quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Temos a vantagem, podemos empatar sim, mas o Corinthians tem que entrar em campo sempre buscando a vitória, ainda mais nos jogos dentro de casa. E ainda falando sobre jogos dentro de casa, os últimos 7 compromissos do Timão dentro da Neoquímica Arena, os números são bastante preocupantes e eu vou explicar tudo certinho para vocês. Se tem algo que nós corintianos quase sempre ficamos acostumados com as vitórias, foram os jogos dentro da nossa casa. Corinthians sempre superior, aliás, quase sempre superior aos adversários dentro da nossa casa. Números altíssimos de vitórias dentro da nossa casa, só
que nos últimos 7 jogos, sob os comandos do Dorival Júnior, o cenário mudou. Das últimas 7 partidas, 6 pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil na Neoquímica Arena, o Timão venceu apenas uma. Nesse período, nesses jogos, foram 4 empates, Vitória, Cruzeiro, Fortaleza e o arquirrival Palmeiras, 4 empates nós tivemos, 2 derrotas, Bragantino e também a equipe do Bahia, e apenas uma vitória que foi contra o arquirrival Palmeiras, só que foi pela Copa do Brasil no dia 30 de julho, o jogo de ida das oitavas de final. Esses resultados dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro nos deixaram hoje na 12ª colocação do Brasileirão com 26 pontos. Então, são preocupantes esses resultados pelo Brasileirão dentro da nossa casa. Claro, pela Copa do Brasil nós vencemos, mas pelo Brasileirão, pontos corridos, estamos preocupados. A última vitória do Corinthians pelo Brasileirão na Neoquímica Arena foi em maio, 18 de maio, contra o Santos por 1-0. Então, é preciso analisar o que está acontecendo para o Corinthians voltar a vencer o quanto antes pelo Brasileirão dentro da nossa casa. A minha opinião, quanto ao Corinthians estar a 6 jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro em casa dos últimos 7, apenas uma vitória, é a seguinte: tem que fazer uma análise, o Dorival, comissão técnica, conversar com os jogadores, dialogarem e tentarem descobrir o que está acontecendo. O diferencial dos jogos dentro de casa sempre foram nós, torcedores, a Fiel, a atmosfera que fica dentro de casa, o apoio da Fiel. E isso eu posso garantir para vocês que não mudou em nada. O apoio sempre o máximo possível. Então o que está acontecendo? Campeonato Brasileiro não se pode vacilar. Campeonato Brasileiro são pontos corridos. Então, desses últimos 6 jogos sem vencer em casa, o Corinthians chegou a se aproximar do Z4. Teve uma rodada que ficamos apenas 3 pontos à frente da primeira equipe dentro do Z4. Aí vencemos o Vasco fora de casa e voltamos a dar uma respirada. Estamos completando quase 3 meses da última vitória em casa, então isso não pode, tem que analisar, tem que saber o que está acontecendo, porque como eu disse, o Corinthians tem que voltar a vencer e ter uma sequência de vitórias, não só em casa, também fora de casa, mas dentro de casa. Pela importância do campeonato de pontos corridos, claro que é sempre essencial vencer praticamente todas as partidas. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma outra bomba, uma nova bomba que explodiu para os lados do ex-presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. E dessa vez, podemos considerar que ele teve a primeira derrota na justiça. Nos últimos meses, estamos acompanhando tudo que está acontecendo dentro do Corinthians envolvendo o Ministério Público, gastos irregulares no cartão corporativo do clube, notas frias, empresas de fachadas, enfim, o Ministério Público trabalhando forte através do promotor o Cássio Conserino, trabalhando para descobrir irregularidades, possíveis crimes dentro do Timão. Além desses que podemos considerar recentes, já que tivemos os vazamentos das faturas, dos cartões e tudo mais, também vazamentos de notas fiscais, mas também tem um fato que já está acontecendo desde 2023 e é sobre esse inquérito que foi instaurado que o ex-presidente Duílio Monteiro Alves pediu para a justiça suspender esse processo. O que está acontecendo? A Justiça de São Paulo negou o pedido do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, através de seus advogados, para suspender um inquérito policial instaurado em setembro de 2023 que apura possíveis irregularidades nas gestões do Corinthians. A decisão foi publicada na última quinta-feira, dia 4 de setembro. Além do Duílio Monteiro Alves, estão sendo investigados o André Sanches, que também é ex-presidente do Corinthians, o André Luiz de Oliveira, que concorreu à presidência nas eleições de 2023, além do Manuel Ramos Evangelista, o Mané da Carne, e o empresário Fernando Garcia, todos com sigilos financeiros já quebrados. A defesa do Duílio
alegava ilegalidade no uso de relatórios do COAF, mas o juiz seguiu o entendimento do STF de que o compartilhamento é legítimo quando há preservação de sigilo. Então, com isso, segue em andamento as apurações que investigam suspeitas de lavagem de dinheiro e desvios de recurso do clube em negociações envolvendo jogadores e patrocinadores. Paralelamente, o Ministério Público de São Paulo também mantém as investigações que eu falei para vocês no início sobre os gastos regulares no cartão, notas frias, empresas de fachada e tudo mais. Então, a defesa do Duílio, disse a vocês, também estão sendo investigados o Andrés, o André Luiz, o Manuel Evangelista e o Fernando Garcia, mas a defesa do Duílio, que entrou com um pedido de suspensão, mas a justiça não aceitou, continua o processo, então podemos dizer que ele teve a primeira derrota na justiça. A minha opinião quanto a essa nova bomba que explodiu para os lados do ex-presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, é a seguinte. Primeiramente, podemos considerar como uma primeira derrota na justiça, foi uma derrota na justiça, pelo que se falava, existia uma confiança grande do ex-presidente e seus representantes, seus advogados, de que a justiça poderia acatar essa suspensão, mas foi o que acabou não acontecendo. Então, o inquérito segue, esse é de 2023, é diferente do que está acontecendo agora, e sinceramente, essas investigações que estão acontecendo agora podem ter bastante impacto em tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque estamos acompanhando uma movimentação muito grande. Possíveis gastos irregulares no cartão corporativo, notas fiscais frias, empresas de fachada. Então, eu não vejo, não imagino de repente a justiça suspendendo alguma coisa, sendo que muitas outras já estão sendo investigadas. Então, tem que investigar tudo. Não pode deixar de investigar. Eu já falei várias vezes aqui para vocês, dei os parabéns ao promotor Cássio Concerino, que está trabalhando forte, o Ministério Público está trabalhando forte, mesmo com dificuldades dentro do clube. Documentos que não são enviados, tem que fazer ultimato, dando 24 horas. Há quem diga que os documentos já foram enviados, há quem diga que não. Então, tem que colaborar. Eu já falei para vocês que o Corinthians deveria fazer um escritório para o promotor, para o Ministério Público lá dentro, os órgãos fiscalizadores do clube. Então tem que investigar mesmo. Eu já falei para vocês, tem que ser feita uma auditoria geral dentro do Corinthians, porque se um dia alguém prejudicou o timão em algo, essa pessoa terá que pagar. Vai ter que pagar, e volto a dizer, o Ministério Público não vai descansar enquanto não terminar todas essas investigações que estão sendo feitas. Então, uma bomba, foi considerada uma bomba, caiu como uma bomba para o ex-presidente, para seus representantes. Os outros envolvidos nesse inquérito também eu acredito que devem ter feito o mesmo pedido, e se fizeram, eu acho também que a justiça, absolutamente, né, que a justiça terá que dar a mesma resposta e não vai suspender, vai continuar investigando. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do dia livre para os jogadores no dia de ontem. E quanto aos números ruins dentro da nossa casa, péssimos números dentro da Neoquímica Arena. Por que vocês acham que o Corinthians está com tantas dificuldades de vencer dentro da nossa casa pelo Brasileirão? E quanto a essa bomba que explodiu para os lados do Duílio, a justiça rejeitando um pedido de suspensão de um inquérito desde 2023, o que vocês têm a dizer sobre isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!